Olá, irmãos. A nossa reflexão de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 8, versículo do 14 ao 40. E através desse texto nós queremos pensar alguns temas relacionados à Páscoa. A Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus dos mortos. Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz e ressuscitou. A existência dessa data está ligada à existência da nossa fé. Existe igreja porque existe Páscoa. Existimos como cristãos porque existe Páscoa. Existe salvação para nossas vidas porque, por volta do ano 30, em uma sexta-feira do mês de abril, na cidade de Jerusalém, Jesus de Nazaré foi colocado em uma cruz, onde ele passou algumas horas sendo humilhado e sofrendo até morrer. Foi sepultado e no túmulo passou a sexta, o sábado e o início do domingo. Mas logo, nas primeiras horas da madrugada de domingo, o túmulo ficou vazio. E horas depois daquele domingo espetacular, histórico, o Jesus ressuscitado se encontra com seus discípulos. Não era o fantasma de Jesus, não era o espírito de Jesus, era Jesus em carne, osso, alma e coração. Jesus está vivo e isso muda tudo. E olhando para esse texto de Atos 8, 14 a 40, eu gostaria de pontuar algumas coisas que, através da Páscoa, Deus oferece, proporciona para a sua vida. Em primeiro lugar, a Páscoa é Deus oferecendo perdão para nossas vidas. Nesse texto, veja que temos a história de um homem chamado Simão. Era um homem que vivia de enganar as pessoas, de fazer feitiçarias, inclusive com provável auxílio de demônios. Simão era um homem que vivia nas trevas, longe de Deus. Mas porque existe Páscoa, existe perdão para a vida de Simão. Se ele sinceramente se arrependesse, cresce e confiasse que Jesus morreu na cruz por ele, todos os pecados de Simão seriam perdoados. Veja você, quantas pessoas vivem massacradas pela culpa. Pessoas que passam a vida toda tentando fazer alguma coisa boa para compensar seus erros, suas falhas. Pessoas que não conseguem se perdoar pelos seus erros. Para todas elas, a mensagem da Páscoa é: existe perdão para a sua vida. Porque aquele que é o juiz dos juízes, a própria justiça, ele manifestou sua justiça na cruz. A justiça de Deus foi cumprida. Jesus tomou sobre ele a nossa condenação. Nossos pecados são perdoados. Não importam quais pecados eles sejam. Se aquele que é o perfeito juiz nos perdoou, se ele afasta de mim toda a condenação, quem sou eu para condenar aquele que Deus em Jesus perdoou? Louve a Deus pelo seu perdão e a sua consciência. E se ainda a sua consciência te acusar, entenda, sua consciência está errada. Diga para você mesmo: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se a Páscoa fala de perdão, do perdão de Deus para a nossa vida, a Páscoa também fala da nossa capacitação em perdoar. Se em Cristo Deus te perdoou, em Cristo você também tem as condições necessárias para perdoar quem fez mal a você. O perdão de Deus em sua vida precisa frutificar em perdão àqueles que te ofendem, te fazem mal, te prejudicam. Perdoar é retirar a pedra que nos separa do nosso próximo, a fim de que não exista nenhum obstáculo para eu ajudá-lo. Páscoa é tempo de retirar pedras, pedras que nos separam das pessoas. Quais são as pedras que atualmente existem entre você e as pessoas ao seu redor? Pedras que existem entre você e sua família, seus amigos, pedras que existem entre você e a igreja. É tempo de removê-las. Em segundo lugar, a Páscoa é Deus declarando o amor dele por você. A Páscoa fala do Deus Criador que nos amou a ponto de entregar seu próprio Filho. É muito conhecido o versículo de João 3,
16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Ora, por que Deus entregou seu Filho? Porque Ele amou o mundo, nos amou, amou você de uma forma absurda. Deus ama pessoas. Deus ama gente pecadora, cheia de erros, cheia de defeitos como eu e você. E Ele nos amou a ponto de entregar seu próprio Filho. Significa que a morte de Jesus na cruz não resultou apenas da crueldade e violência humana. Deus é soberano. Deus poderia ter evitado a morte de Jesus. Aliás, para começar, o Filho de Deus poderia nem sequer se tornar um ser humano. Porém, mesmo sabendo de como seria o caminho de Jesus aqui na terra, Deus intencionalmente entregou seu Filho. E Ele fez por amor a você. O amor de Deus não é de palavra, não é amor de mero sentimento. O amor de Deus é amor de atitudes, é um amor de sacrifício. Deus não simplesmente olhou do céu e disse, eu amo a humanidade. Ele entrou, se tornou parte da humanidade e na cruz demonstrou o amor dele por nós. E como é que eu respondo a esse amor? Será que basta eu dizer, Deus, eu te amo? Será que é suficiente cantarmos músicas para Jesus dizendo que Ele é lindo e maravilhoso? Será que basta eventualmente eu participar de um culto ou uma cerimônia em homenagem a Ele? Será que se eu oferecer algum sacrifício, isso é o suficiente para Ele se agradar de mim? O próprio Jesus, Ele nos orienta no Evangelho de João, capítulo 14, quando Ele diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Qual é o critério para eu saber se alguém ama Jesus? Obediência aos mandamentos dele. Jesus continua em João 14, ele diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ou seja, não é somente você saber, conhecer os mandamentos ou a palavra, é conhecer e colocar em prática. E se você ainda tem alguma dúvida, ele deixa claro, ainda em João 14 ele diz, aquele que não me ama, também não obedece às minhas palavras. Observe, a sua obediência não é condição para Deus te amar. Deus te amou e entregou o Filho dele por você quando você ainda não estava nem aí para ele. Por outro lado, a nossa obediência é o resultado natural do amor de Deus em nossas vidas. Deus não espera a obediência de quem não experimentou o amor dele. Deus, o Deus que ressuscitou Jesus na Páscoa, quer que você primeiro experimente o amor dele, amor de salvação, amor de libertação, amor de ressurreição. E quando você experimenta o amor dele na sua vida, o seu coração se enche naturalmente de gratidão, de alegria. Há um desejo irresistível de amar a Deus. E como consequência natural, um desejo de obedecer os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus não são pesados, porque são vividos em um relacionamento em que eu amo o Senhor e sou amado por Ele. Os mandamentos de Jesus estão registrados na palavra dele. Se o nosso amor a Deus é evidenciado na obediência aos mandamentos, a pergunta para você é, quando Deus olha para a sua vida, o que Ele vê hoje? Será que o Senhor vê nas suas ações, nas suas escolhas, nas suas atitudes, alguém que o ama? Será que hoje na sua vida existe a disposição de obedecer aos mandamentos de Jesus revelados na palavra? Em segundo lugar, Deus, na Páscoa, demonstra o amor dele por nós. Em terceiro lugar, a Páscoa é Deus realizando ressurreição e nos oferecendo vida. A Páscoa fala da morte que foi derrotada e da vida que é ofertada. A ausência da Páscoa seria o triunfo da morte. Sem a Páscoa, nossos pecados não seriam perdoados. Sem a Páscoa, o que chamamos de vida se limitaria ao que vivemos nesse mundo antes da morte. Sem a Páscoa, não existiria transformação espiritual. Sem a Páscoa, nosso lema de vida seria: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
O que importa é curtir a vida, o aqui e o agora, sem a Páscoa. O medo da morte nos consumiria. Sem a Páscoa, a nossa melhor reação diante da vida seria aceitá-la como ela é. Se a minha vida é uma miséria, eu vou me aceitar como miserável. Se a minha vida é infeliz, melhor é eu me acostumar com a minha infelicidade. Mas, glória a Deus, Jesus está vivo. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. A morte foi derrotada, a vida venceu a morte, Jesus venceu o pecado. E porque Jesus está vivo, Ele te oferece vida. Ele pode te proporcionar vida, vida em comunhão com Deus, vida em abundância, vida eterna, vida cheia de vida, vida que flui do próprio Deus, vida com significado, vida que vem de Deus e transforma tudo o que em mim é resultante do pecado. Dessa forma, em primeiro lugar, na Páscoa, Deus oferece a você perdão. Em segundo lugar, na Páscoa, Ele declara o amor dele por você. Em terceiro lugar, na Páscoa, Ele te proporciona vida. Em quarto lugar, na Páscoa, o Senhor te desafia a crer nele. É uma grande infelicidade a gente não usufruir dos benefícios que a Páscoa nos proporciona. E a gente só usufrui crendo em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso a Páscoa é também um desafio à nossa fé. A Páscoa é um desafio para que você creia em Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra. A Páscoa desafia você a ouvir a palavra, a crer no Evangelho, obedecer a Jesus e anunciar essa palavra a outros. O texto fala que Deus enviou Filipe até um homem etíope. Era a primeira vez que Filipe via aquele homem, e aquele homem vinha lendo a Escritura. E através da leitura e explicação da palavra, aquele homem conheceu, creu em Jesus, foi batizado, se tornou cristão. Em quinto lugar, a Páscoa é uma oferta de vida, de uma nova vida, caracterizada pela presença do Espírito. O derramamento do Espírito Santo é uma decorrência da morte e ressurreição de Jesus, isto é, o Pentecostes é uma consequência da Páscoa. Todo aquele que crê, confia e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, naturalmente recebe em sua vida a presença do Espírito Santo. Cremos em Jesus e somos batizados no Espírito, porque o Espírito é a nossa fonte de vida espiritual. Ele aplica em nós tudo o que Jesus fez na cruz. Temos o Espírito agindo em nossa vida, porque houve Páscoa. O Espírito Santo é o selo, a marca daqueles que foram salvos por Cristo. Por isso, os efeitos da Páscoa continuam se renovando sobre nossas vidas. Jesus morreu e ressuscitou uma única vez. Mas o Espírito Santo continua aplicando sobre a sua vida toda a graça, todos os efeitos espirituais da Páscoa. E em sexto e último lugar, a Páscoa confronta a realidade desse mundo. Veja você como a Páscoa confronta a ganância, o apego ao dinheiro que existe no mundo. Vivemos um mundo, uma sociedade onde tudo tem um preço. O dinheiro, supostamente, compra qualquer coisa. A Páscoa nos fala de uma realidade que não está à venda. A salvação é de graça. A graça da salvação significa que tudo que você não tem, tudo que você não consegue fazer por si mesmo, tudo que te falta, Deus te dá gratuitamente em Jesus. Salvação é de graça, a vida eterna é de graça, fazer parte da igreja é de graça, batismo é de graça, a ceia é de graça, o Espírito Santo é de graça. No Evangelho revelado na palavra, nada do que Deus tem para a sua vida pode ser manipulado por dinheiro. Ter ou não ter dinheiro não é critério para o que Deus vai fazer na sua vida. A Páscoa também confronta a realidade da discriminação. Naquela época, os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa. E o texto mostra que, de repente, para surpresa de todos, alguns samaritanos também creem em Jesus e se tornam cristãos. É por isso que, na sabedoria de Deus, os crentes de Samaria somente receberam o Espírito Santo quando os apóstolos judeus de Jerusalém chegaram.
Porque nem os samaritanos, para que nem os samaritanos, melhor dizendo, se vissem como crentes, independentes dos cristãos judeus, nem os cristãos judeus achassem que só eles tinham o Espírito Santo. A Páscoa elimina diferenças. Agora não há mais judeu, samaritano, homem, mulher, rico, pobre. Somos um só povo em Cristo Jesus. Da mesma forma, esse etíope, ele provavelmente foi a primeira pessoa negra da história a se tornar um cristão. E a condição para ele entrar na igreja foi a mesma que qualquer outro. Ele creu em Jesus e foi batizado. Portanto, não há melhor ocasião que a Páscoa para reafirmarmos: o que nos une em Cristo é maior do que qualquer diferença que nos separe. Há uma só igreja, um só povo de Deus, e a condição para fazermos parte desse corpo é crer em Jesus e ser batizado. Qualquer outra condição que coloquemos, de cor, de gênero, de condição social, cultural, ideológica, acadêmica, qualquer outra condição, além da fé em Cristo e do batismo, é pecaminosa. Porque o sangue de Jesus fez de nós um só corpo. Graças a Deus pela Páscoa. Deus abençoe.